servidora, estamos aqui para mais um programa Informando Direito. Dr. Valdomiro, né, nosso advogado aqui do nosso setor jurídico. Então nós estamos conversando sobre a história do sindicato e também dos trabalhadores, né, Miro, nessa construção que os trabalhadores fizeram no Brasil. E agora nós chegamos na última etapa e nós vamos discutir um pouco já do começo da democracia, os movimentos sindicais e os dias atuais, como os sindicatos estão sendo vistos, o trabalho do sindicato nos dias atuais. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Nós falamos aqui já em duas ocasiões sobre o germe do sindicalismo, né? Depois, no segundo programa, nós falamos sobre como que ele se desenvolveu de forma até truculenta no Brasil, que é um país de origem escravocrata, que não existia a ideia de trabalhismo. O Brasil foi fundado tendo suas bases o tráfico negreiro, né, e principalmente pelo extrativismo vegetal e mineral. São assuntos extremamente profundos. Quem tiver curiosidade pode consultar os livros de história, que estão todos aí, né? Fomos caminhando através de greves e movimentos trabalhistas até que em 1943, no Estado Novo, redundou com a CLT, que trouxe lá os direitos coletivos, e depois também em 1900, com a abertura política, em 1988, tivemos o advento da nossa Constituição Federal, que trata especificamente da dignidade da pessoa humana e trouxe as garantias dos direitos sociais. Dentre essas garantias, que está lá no artigo 6º, o direito ao trabalho. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a crise do trabalho, pessoal, a crise do trabalho, algo que preocupa muito, tendo em vista que essas coisas, elas são insidiosas, sabe? Coisa insidiosa é algo que vai se apropriando das pessoas e as pessoas não percebem, é devagar. Então eu vou citar alguns exemplos aqui práticos. Aqui na cidade de Sorocaba, antigamente, você entrava em um ônibus, tinha um cobrador. O sujeito ficava lá sentado, ou uma menina, ou uma cobradora, sentado. Aí você iria passar, pagava com dinheiro, ele voltava o troco para você. Passou um tempo, disseram, isso saiu na mídia, que eles iriam implantar um sistema de ficha. Então você já não existiria mais um cobrador ou uma cobradora, você passaria, colocaria a ficha e passaria. Comprava a ficha lá numa loja e passaria. Eu me lembro que salvo engano, foi no jornal Cruzeiro do Sul mesmo, aqui de Sorocaba, na imprensa aqui do município, que saiu dizendo que esses cobradores e cobradoras seriam alocados para as fábricas de ficha, seriam reaproveitados, né? Depois, nas lavouras do Brasil, sempre houve, como nós falamos, a mão de obra da lavoura, que é os chamados boias frias, né? Pessoas que trabalham por diárias, né? Hoje, o latifundiário, ele importa uma máquina dos Estados Unidos. Essa máquina é montada aqui em Sorocaba muitas vezes, feito as suas reformas, suas manutenções. Essa máquina, ela faz o trabalho de 200 pessoas. O sujeito paga por essa máquina e coloca lá no canavial para colher cana, ou para colher milho, né? Ou para colher algodão. Substitui cada máquina cerca de 200 pessoas. Isso assim, uma mensuração baixa. Depois que ele paga a máquina,
capital da mão de obra que ele utilizava para colher esses produtos, ele é todo canalizado para a sua conta bancária, né? Esses trabalhadores, saiba Deus para onde vão. Nós percebemos hoje o advento das conglomerados de favelas, a violência social, etc. Aí, por curiosidade, você entra no supermercado, existe lá um corredorzinho que você não utiliza mais o caixa, a menina que está no caixa. Você passa lá com a sacolinha, coloca e vai embora. O equipamento cobra para você. Você paga com cartão. O dinheiro está parando até de circular, tudo é cartão, né? Isso aí implica em uma grande crise do trabalho. Alguém vai dizer assim, não, mas então você é contra a tecnologia? Não, eu sou a favor da tecnologia. Só que eu sou a favor da dignidade humana, sou a favor das pessoas terem dignidade, né? É por isso que sempre, nessas 3 reuniões, nós batemos na tecla do Estado social. O Estado precisa intervir nessas questões, né? Deve existir leis. Essas leis precisam limitar determinadas situações. Porque a partir do momento que há esse descontrole, e a meu ver, pelo andar da carruagem futuramente, nós não vamos mais ter caixa em supermercado, e nem frentista em posto de gasolina, né? E nem cobrador de ônibus, e nem... Para onde vão as pessoas? Para onde vão as pessoas? As pessoas vão trabalhar, elas precisam trabalhar, elas precisam comer, elas precisam de saúde, elas precisam educar os filhos, etc. Então, tudo isso que eu disse agora aqui é para chegar até um ponto de 2017, com o advento da chamada reforma trabalhista. O governo, que é formado pelo Poder Executivo, Poder Legislativo, que é a Câmara dos Deputados lá em Brasília e o Senado, vamos falando a nível federal, eles se articulam. Então, dentro da Câmara, tem a bancada da bala, a bancada do boi, bancada não sei da onde, bancada da Bíblia. São grupos de pessoas que defendem interesses, né? Eles defendem interesses. Quem que poderia se sobrepor a esse tipo de luta? Os trabalhadores. Aí vem lá uma ideia de reforma trabalhista. Nós precisamos flexibilizar a CLT. O encargo trabalhista aquele discurso sobre o trabalhador, ele é muito alto. Nós precisamos flexibilizar as leis. Pessoal, essas leis, elas significam direitos. Esses direitos, eles foram conquistados com sangue. Eles foram conquistados com tortura, com morte de trabalhadores, com muita luta, com muita perda de sono, de vida. Não é caneta que pode modificar isso de uma hora para a noite sem uma resistência, né? Sem uma resistência. Aí veio lá essa reforma trabalhista com a Lei 13.467, dizendo assim, por exemplo, vamos flexibilizar, por exemplo, a contratação, serviço intermitente, né? Serviço intermitente, o combinado, que é o deliberado lá pelos trabalhadores, se sobrepõe sobre o legislado, né? Por exemplo, tudo isso acaba por trazer de volta, a meu ver, é um tipo de germe
do retrocesso, né? Do retrocesso social. Vocês querem ver uma pancada na cabeça do trabalhador? Nós já dissemos aqui que o sindicato não é a instituição. O sindicato não é a Patrícia, o Misael, o presidente, os outros diretores. Falando desse sindicato, do servidor público Sorocaba. O sindicato é o associado, como o Misael gosta de dizer, é a categoria. É verdade. Ele é o sindicato. E é ele que delibera, são vocês que deliberam. Aí vem olha como que o governo engana o trabalhador. Eles têm esses artifícios para enganar. Ardilosidade. É ardiloso. Ardiloso. Ah, tinha lá o imposto sindical compulsório, um dia do trabalhador por ano, né? Uhum. Ah, mas isso não pode ser compulsório. Exemplo que eu estou dando aqui. Isso não pode ser compulsório, isso tem que ser facultativo. Aí ele faz uma propaganda em cima disso, dizendo assim: o sindicato tira proveito desse imposto, mas, regra geral, o sindicato não serve para nada, porque ele obriga você a pagar. Você não é obrigado a se associar, você não é obrigado a pagar o imposto sindical, etc, etc. Tudo bem. Sabe por que o governo faz isso? Como eu falei, que é um retrocesso social lá na época da ditadura militar de 64, ele faz isso para você perder a força, né? Para você se subjugar novamente, para ele utilizar você como massa de manobra. Fala. Nessas mudanças, inclusive, da PEC 32, eles possibilitam essa questão do trabalhador negociar com o empregador. Né? Ou seja, usando a mesma linguagem que o senhor disse, olha, você pode negociar direto com o seu patrão. E aí eu vou dizer para vocês, pegando um gancho nessa fala do Misael, lá nas corporações de ofício da Idade Média, lá na Revolução Industrial, o trabalhador já descobriu que sozinho ele não conversa com o empregador. Sabe por quê? É simples, ele não tem força. Não. E se ele for conversar, ele vai ser dispensado. Então, um sujeito dentro de uma fábrica, eu estou descontente, por exemplo, com esse EPI que estão me fornecendo aqui. Aí ele vai lá discutir com o encarregado. O encarregado, mas o EPI, pagaram baratinho no EPI. Não, esse EPI tá bom. O que mais você vai falar, né, Miro? Aí o sujeito vai embora. O sujeito é um sujeito consciente, que ele vê que ele está adoecendo, ele tem muito pó, fuligem. No outro dia ele volta e fala, mas eu tive que passar no médico, eu estou ficando doente. Sabe o que o encarregado fala ao sujeito? Você está descontente, peça a conta. Muito bem. Eu já vi muito isso dentro de fábrica. O que ocorre? A ideia do governo, o governo tido como liberal, que eu estou falando, ortodoxo liberal, que é o governo que ele não quer compartilhar da essência do governo, do Estado social, que é esse Estado. O Estado não deve ser totalmente social, mas o Estado deve ser social. Essas transformações do Estado, elas vieram a muito custo, com muita luta, né? Esse governo, que é o ultraliberal ou liberal, ele quer deixar o trabalhador à míngua. Então, quando ele faz isso, não vamos entrar aqui no mérito da essência do que é o imposto sindical. Poderia ser feito, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o imposto sindical, ele será um exemplo, para o Estado ser equilibrado, uma ideia meio... Ele vai ser diminuído,
É X%, é um dia? Não, vai ser meio dia. Ele vai ser, digamos assim, obrigatório a cada ano e meio. Você vê que houve uma flexibilização mais justa, entre aspas, pela ideia que o governo está pregando. Mas simplesmente não, ele faz a propaganda, corta o imposto sindical e diz que o sindicato não serve para... Aí o que acontece? O trabalhador perde força. E ele perde até parte da cidadania. Lembra que eu falei que os movimentos políticos, grande maioria de transformação mundial foi através do sindicato. Não dá para explicar isso aqui porque é muito profundo. As pessoas precisam pegar os livros de história, da história das grandes greves do sindicato, da Rússia, Estados Unidos, vieram para cá, para conseguir entender o que eu estou falando. O sindicato é um instrumento de transformação. Aí a gente fala sindicato em primeira pessoa, às vezes fala assim, mas... Não, gente, sindicato são esses associados, a categoria, eles que tomam, eles que deliberam, né? Então, diga mesmo. Voltando, pegando esse gancho seu aí, e você tinha comentado das consolidações de 43. De 43. Nós estamos aí praticamente com 80 anos, né, dessa configuração, né, de lei. Depois veio a Constituição que de certa forma amparou. De 88. E ainda hoje você vê que tem... O sindicato ele ainda é bastante discriminado de certa forma, né? Exato. Apesar de tudo isso, de todas essas leis aí, você vê que existe empresas que simplesmente desconsideram, finge que não é com ela. Então ela abusa da mão de obra do trabalhador. E isso é fato que existe um monte de processos, né? Existe inúmeras empresas aí com processos trabalhistas, né? Mas o ponto que eu quero focar é o seguinte: o sindicato ainda hoje é discriminado. Ainda hoje você chega num determinado local, entre os próprios colegas que deveriam, às vezes, tomar ciência de quem é realmente o sindicato, qual é a função, a finalidade, né? Qual o princípio da finalidade do sindicato. Não. Na maioria das vezes ele não sabe do que se trata e ele critica. Essa é a realidade. Principalmente, Misael e Patrícia, pelo fato de que se torna muito necessário as pessoas terem atitude de procurar o exercício dos seus direitos, né? Para vocês terem uma ideia... Miro, eu acho que você fala dos direitos, é uma coisa que a gente sempre fala nas integrações para servidores novos, e acho que a gente sempre bate isso aqui no sindicato com os servidores, né? Sim. É preciso conhecer os seus direitos, né, filho? Sim, exatamente. É preciso ler, conhecer seus direitos. Se você é regido pela CLT, conhecer seus direitos. Se é regido pelo Estatuto, conhecer seus direitos, para que você possa vir cobrá-los. E os deveres também, lógico, né? Mas como nós estamos falando de direitos, saber seus direitos e poder cobrá-los, né? Exato. Só uma pitadinha, uma fala que eu ouço muito, atual, tá? É atual, com muita frequência. Sim. O que o sindicato está fazendo? Né? Não, todo dia. O que o sindicato está fazendo? Como assim o sindicato? O que é isso? Acho que o Miro também escuta. Muito. O que o sindicato está fazendo, né? Eu costumo dizer para as pessoas tomarem muito cuidado. Hoje em dia tem muita rede social, muita coisa, muita tecnologia. Tomarem cuidado aí fala da fake news, né? Como um bom brasileiro que sou, eu falo da enganação.
As pessoas pensam que escravidão é um negócio longínquo, faz 3.000 anos. Já passou. Já passou. No dia 17 de junho de 2021, que dia que é hoje? Hoje é dia 29. 29 de junho. Hoje é dia de pagamento. Tá. No dia 17 de junho de 2021, tá longe isso? Não. No dia 17 de Menos junho de 15 de 2021, 15 dias. 22 trabalhadores foram resgatados de uma fazenda em Ituverava, próximo a Franca, em regime de semi-escravidão. Pessoas que vieram trazidas lá do Maranhão para cá, para trabalhar como escravo. Onde? Aqui, vizinho nosso. Franca. Dia 17 de junho de 2021, esses dias, né? Quem quiser, pesquise na internet. Saiu até no canal aí do G1. Então, o que marcou durante séculos a economia do nosso país, ela se repete diuturnamente. Isso é um fato grave, né? Os fiscais do trabalho foram lá, foi a Polícia Federal, etc., né? Autuaram, multaram o fazendeiro, pessoas trabalhando em regime de semi-escravidão, né? Em situação deprimente. Quantas outras, né, Miro? Quantas outras? Aí, como eu estava dizendo aquela hora, a enganação, muito cuidado com isso, de que sindicato não serve, né? Como o Misael falou, da discriminação que as pessoas têm sobre o sindicato. Antes de tudo, não existe luta sem união, não existe luta trabalhista sem união. O ponto de união, né? O elo entre os trabalhadores é o elo associativo. Formalizadamente no Brasil, esse elo significa, o nome desse elo significa sindicato, certo? Não existe. O sindicato, ele está previsto, por exemplo, no artigo 8º da Constituição Federal, eu acho que eu até imprimi aqui, está previsto no artigo 8º da Constituição Federal, que diz assim, ó, é livre associação profissional ou sindical. O Brasil, independentemente de tudo que nós já passamos, né, de todos esses problemas de perseguição aos trabalhadores, etc., principalmente da ditadura militar de 64, graças a Deus, hoje a Constituição de 88 garante a livre associação, né? Isso significa que a lei não poderá exigir autorização do Estado para que um sindicato seja fundado, né? Existem as ressalvas, ele tem que se registrar num órgão competente, mas é vedado ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. Vocês já perceberam o poder que isso tem? Não existe, obviamente que nada deve ser feito contra a lei, aos princípios, né, moralidade e tal. Mas, por exemplo, o Estado não pode chegar dentro de um sindicato e dizer assim, o estatuto de vocês está errado. Vocês não podem colocar isso no Estado. O Estado não tem ingerência dentro do sindicato. Imagine o poder. Eu participei de um processo uma vez, não posso falar qual é porque é antiético, mas falo o nome do milagre, mas não falo do santo. O que aconteceu? Umas pessoas, eles entraram com um processo pedindo, por exemplo, de um sindicato aí que eu defendia, a anulação da eleição. Nunca esqueço disso. Pedindo a anulação da eleição daquele ano porque era fraudulenta. Obviamente, todo mundo tem direito de ação, pede o que quiser, o juiz vê que não é procedente, ele não dá, se for procedente, ele dá. E eles pediram uma liminar, dizendo que aquela eleição tinha sido fraudulenta. O juiz indeferiu a liminar e fundamentou da seguinte forma: quem
deve tratar de assuntos interna corporis, ou seja, dentro daquela entidade, é o órgão deliberativo da entidade, juntamente com a sua diretoria, e não eu, que sou Estado juiz. Esses problemas, se teve fraude, não teve, você tem que decidir lá dentro, você tem que reunir o órgão deliberativo e analisar mediante o estatuto de vocês. Eu não conheço nada do sindicato de vocês, o juiz disse na época, como que eu vou determinar se isso foi fraudulento ou não foi? Imagine o poder dessas entidades, né? Imagine o poder. Isso. Então eu deixo bem claro, sabe, sobre a força do sindicato, sempre ressalvando e ressaltando. Sindicato, quem é o sindicato? Vamos falar aqui do nosso sindicato servidor público. Sindicato é o pedreiro do SAI, sindicato é o técnico de tratamento do SAI, é a professora lá da escola, a professora da rede municipal, lá da escola, o dentista que está lá trabalhando agora, o auxiliar administrativo do dentista, né? É o engenheiro, o atendente de telefone da prefeitura, o engenheiro. Esse é o sindicato, porque o sindicato representa essa categoria, ele só é um ente que agrega essa categoria, que é poderosíssima, né? A categoria é poderosíssima, né? Não pode ter ingerência governamental, a Constituição garante, né? E, de certo modo, é importante dizer que a própria Constituição, nesse artigo 8º, ela diz assim, ó, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Olha que liberdade que a Constituição de 88 dá para as pessoas. Liberdade no sentido de arbítrio dessas pessoas, da pessoa entender o quanto é importante ele participar, ele ter essa liberdade de participação. Não, eu quero participar, mas eu não sou forçado, mas eu quero participar porque isso realmente vai me fortalecer diante do meu patrão, aqui do sindicato, prefeitura, né, o patrão, né? Agora, concluindo a minha fala, para demonstrar o quanto nós podemos lutar contra essas arbitrariedades aí que o governo traz, governo ultraliberal traz, tentando destruir a classe trabalhadora, nós temos mecanismo para lutar contra isso. Existe a lei de greve, e a lei de greve é aplicada ao servidor público, o STF já decidiu. Isso. Nós já fizemos greve aqui em Sorocaba, né? Já. Nós já paramos em Sorocaba. Aí alguém vai falar, olha, mas pode parar? Gente, é lei. E lei é para ser cumprido. A partir do momento que uma greve não seja legal ou abusiva, e seja seguido todos os trâmites jurídicos reivindicando algo, é plenamente legal e possível, né? E um instrumento muito forte de luta, né? Lembrando sempre, não sejamos enganados quanto a determinadas iniciativas do governo, fantasiadas de flexibilização de CLT, porque o encargo trabalhista, porque não sei o quê. Gente, espírito crítico é a maior riqueza do ser humano. É possível que coisas que foram conseguidas com sangue, né, com luta, com morte, de uma hora para outra sejam derrubadas com canetada, com um discurso que vai ser flexibilizado, né? Vamos nos atentar a isso. Era o que tinha para dizer com a palavra nossos diretores. Só quero agradecer sua participação, esse rico conhecimento que veio trazer para o servidor. Envie seus comentários,
procura a diretoria, procura o nosso jurídico, procura o sindicato, né? Procure a entidade, você é parte da entidade, sem a categoria não existiria sindicato, né? São vocês que nos trazem as demandas, né, Misael, para que a gente possa desenvolver o trabalho. Como diz nosso presidente Salatiel, é muito importante os associados do sindicato, isso é uma fala que tem força quando a gente está negociando, né, Miro? Nós temos tantos associados. Isso demonstra a força do sindicato, são muitas pessoas organizadas naquela entidade, então isso faz uma diferença muito grande na hora das negociações salariais, negociações de trabalho. Então é importante que você se associe ao sindicato, né? E assim, não é uma fala por interesse, não é uma fala, o sindicato quer dinheiro, né, Miro? Não é isso, não é isso que nós buscamos, né? Nós estamos bem. Nós buscamos mesmo que nós temos cada dia mais essa força junto com a gente para que a gente possa representá-los em todos os momentos, né, do nosso trabalho. Que é dizer, nós temos tantos associados, tantas pessoas nos procuraram sobre esse assunto, então mostra que, todos os trabalhadores dessa categoria procuraram o sindicato, não estão contentes com essa situação. Então é uma situação que precisa ser consertada, precisa ser pensada, precisa ser dialogada. Então é muito importante, acho que o Miro trouxe, né? Eu acho que a gente carrega mesmo na vida essa história dos nossos antepassados, é uma coisa que eu acredito muito. E a gente precisa respeitar que outras culturas fazem. Eu acho que a gente tem que ter muito respeito pelas histórias das pessoas que passaram antes da gente. Então, todas as pessoas que construíram o sindicato para eu estar aqui, o Miro, o Misael, hoje, nesse trabalho, poder sair na rua sem ser perseguida, né, Miro? Exatamente. Houveram pessoas que estiveram antes da gente e que desenvolveram esse trabalho com muita luta, como disse o Miro, com sangue, com luta, e a gente precisa respeitar. Tudo que existe sedimentado hoje deve ser visto como uma construção de eras e eras, né? Eras e eras. Peço até desculpas por a gente não conseguir se aprofundar, porque demanda muito tempo para se aprofundar nessas questões, principalmente na questão que eu falei da atividade, da influência política que os trabalhadores têm sobre um determinado estado, né? Fundamental. Nós precisamos continuar essa história, né, com a luta também, então lutando também contra essa retirada de direitos sociais. Não podemos nos enfraquecer. Não, de modo algum. Força, gente. Não podemos nos enfraquecer, nunca baixar a cabeça. Essa união que faz com que continuemos vivos e demos continuidade a luta dos nossos antepassados, como a Patrícia falou, justamente em busca do quê? Da dignidade humana. Que eu acho que é muito bonito da fala do Miro. Nós merecemos ser, nós somos seres. Eu amo isso, quando se diz, é tese minha, se alguém disser assim, o que tem que ter uma Constituição Federal de qualquer país do mundo? Eu falo assim, em primeiro lugar, ela tem que primar pela dignidade da pessoa humana. Nossa e das pessoas que estão com a gente, né, nessa caminhada. Um abraço, até mais.